Governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento, lançou a primeira edição do PIB, Produto Interno Bruto, trimestral de Mato Grosso. Os resultados positivos foram apresentados pelo secretário Guilherme Miller e por técnicos da CEPLAN. Para o secretário de Planejamento, Guilherme Miller, Mato Grosso cresceu mais do que o Brasil no último trimestre de 2017. O secretário apresentou os números e deu mais informações. A economia ela deixou de crescer no estado do Mato Grosso no ano de 2016, como a gente apresentou, e a partir de 2017, com esse cálculo que a Secretaria de Planejamento começou a fazer, do cálculo chamado PIB trimestral, exatamente a partir do terceiro trimestre do ano de 2017 que a economia começa a se deslanchar, do segundo e do terceiro trimestre. Produzindo um resultado no segundo trimestre, no terceiro trimestre de 2017, em comparando com o terceiro trimestre de 2016, um crescimento de 14%, enquanto o Brasil, nesse mesmo período, cresceu 1,4% e o Brasil cresceu 1,4%, ou seja, um crescimento praticamente 10 vezes maior do que o Brasil. Mato Grosso, pelos números apresentados, começa a recuperar o que perdeu durante a recessão. A economia, nesse trimestre que nós estamos analisando, que mostramos para vocês aqui, cresceu 14%, só que a agropecuária cresceu nesse mesmo período mais de 40%. Quer dizer, é isso que sustenta o funcionamento da economia de Mato Grosso. O peso da indústria e dos serviços colocados separadamente, comparado com o agronegócio, ele é bem menor do que a agropecuária no estado de Mato Grosso. Ou seja, quem sustenta o crescimento econômico da economia mato-grossense é a agropecuária. O secretário Guilherme Miller também explicou por que o governo do estado continua vivendo uma crise financeira, mas cresceu mais do que todos os estados brasileiros na economia. Quando você tem a economia crescendo, você tem uma dinâmica econômica alterando. O agronegócio cresce 49% no estado, mas a economia cresceu 14%. Isso significando que há uma movimentação da economia que faz com que o setor econômico saia da crise. Mas a crise que o estado passa não tem a ver com a economia, tem a ver com uma política de gasto que engessou o funcionamento do Estado, gerando uma crise financeira para o Estado. Não estou falando de crise econômica. O Estado não tem crise econômica, tem uma crise financeira decorrente de que as receitas, mesmo crescendo em função da economia que cresce, as despesas cresceram mais do que a receita. É uma crise que gera uma dificuldade de caixa para cumprir os compromissos. Então vamos separar o que é economia, o que é situação econômica e o que é a situação financeira. A situação econômica do Estado, ela é de fato uma situação rara no país. Quer dizer, enquanto o país cresceu 1,4%, a economia no terceiro trimestre de 2017 cresceu 14% em Mato Grosso. Mas isso não significa que a crise financeira é resolvida com isso, porque não tem a ver com a receita a crise financeira tem a ver com a despesa.